Grande vitória do Vasco, 4-2 sobre o Botafogo no estádio Newton Santos. E essa vitória também foi importantíssima por causa da classificação. A gente vai colocar aqui a classificação do Campeonato Carioca para vocês entenderem o tamanho dessa vitória do Vasco e o que ela pode representar. Porque vejam só, o Vasco estava fora da zona de classificação às semifinais da competição. O Vasco estava atrás do Botafogo com 13 pontos. Com a vitória, o Vasco vai à terceira colocação, passa ao Nova Iguaçu, que só vai jogar hoje. Vejam vocês, o Nova Iguaçu joga hoje, 9h30 da noite contra o Audax. Que horário para jogo de futebol, hein? Nova Iguaçu e Audax, 9h30 da noite de hoje. O Audax que não venceu, ele também não fez nenhum gol no campeonato até aqui, né? O Botafogo, com a derrota, permanece na quinta posição, com 1 ponto a menos que o Nova Iguaçu, que ainda não jogou na rodada. Então essa diferença pode se transformar em 4 pontos para o Nova Iguaçu. O Botafogo, na pior das hipóteses, né, vai ficar 2 pontos atrás do quarto colocado, que em caso de vitória do Nova Iguaçu, será o Vasco. Então, a derrota foi muito ruim para o Botafogo, também por causa da classificação, corre sério risco de não ir às semifinais do Campeonato Carioca, né, Grafa? Ainda tem essa questão da próxima fase do campeonato. A próxima fase, né? O Botafogo tem uma semana decisiva, né? Vem a pré-Libertadores agora, né? Uma vitória hoje era importante para ir para a pré-Libertadores mais tranquila. O Vasco tinha uma necessidade maior da vitória hoje, tinha um apelo maior porque estava atrás do Botafogo na tabela, mas conseguiu um grande resultado. Para o Botafogo, ele vai ter que fazer o dever de casa da Libertadores contra a Aurora, né? Isso. E voltar e conseguir a vitória e torcer para o Nova Iguaçu não pontuar, né? Que é muito difícil contra o Audax, né? Que não marcou nenhum gol e nem pontuou até agora. Tá difícil torcer para o Audax, né? Nesse Campeonato Carioca. Então a derrota tem um peso grande. Além de ser uma derrota por 4 gols, né? 4-2, dentro de casa, no seu estádio. Acho que o peso maior é os 4 gols. A derrota para o Vasco é entendida porque são duas grandes equipes do futebol brasileiro que estão em começo de preparação de temporada, mas 4 gols da maneira que foi, né? Nós falávamos aqui em off, né, sobre como estava exposto, né? Os meio-campo, os caras não conseguiam marcar, o Eduardo teve muita liberdade, o Payet teve muita liberdade, outros jogadores também. Eu acho que vai pesar muito pro Thiago, pro elenco do Botafogo, após esse jogo, os 4 gols que tomou da maneira que tomou os 4 gols. Agora tem algumas coisas para a gente observar. Primeiro, pelo lado do Botafogo, Mansur. Não sei se você vai concordar comigo, mas há coisas positivas para se tirar desse jogo contra o Vasco, né? A produção ofensiva do Botafogo, o primeiro tempo que foi bom do Botafogo, né? Acho que o Botafogo foi um primeiro tempo equilibrado, mas se tivesse que ter dar uma vitória parcial para um dos dois lados, se fosse pontos, exato, eu daria ao Botafogo. Eu acho que o Botafogo foi um pouco melhor do que o Vasco na primeira etapa. Na segunda, o Vasco foi bem melhor do que o Botafogo. Mas o Botafogo conseguiu ter bons momentos, tem a boa participação do Vitor Sá, que acho que fez a melhor partida dele no ano, levando vantagem quase sempre pelo lado esquerdo. O Eduardo, né, apesar de toda a liberdade que tanto o Eduardo quanto o Payet tiveram, e acho que foram talvez os 2 melhores jogadores em campo no jogo de hoje, Eduardo e Payet tiveram um latifúndio para poder pensar, escolher as melhores jogadas, mas jogaram, e conseguiram jogar muito bem. Então, há algumas boas notícias. O lado ruim é que tomar 4 gols da maneira que foi, na véspera, né, de um jogo tão importante como vai ser o dessa semana contra o Aurora, né, realmente importa, que é chegar à fase de grupos da Libertadores, liga um sinal de alerta. Então, tem 2 maneiras de você olhar para esse jogo, né? Se você olhar o Botafogo ofensivamente, é evidente que o jogo, a gente vai falar um pouco mais sobre ele depois, em termos do que foram defensivamente os 2 times cedendo espaços. Agora, o Botafogo até teve seus momentos no jogo, o Botafogo construiu bem pelos lados, o Eduardo ofensivamente voltou a acrescentar mais perto do gol com jogadas mais decisivas, enfim, tudo isso aconteceu. A grande interrogação que fica para o Botafogo desde que o time passou, isso já no meio da temporada passada, por um processo de mudança de um traço muito característico do time, que era defender muito bem a área, ceder muito pouco aos adversários e ser muito rápido para atravessar o campo com a bola e chegar ao gol adversário, sempre que o Botafogo tentou adiantar a linha defensiva, pressionar um pouco mais, o Botafogo não conseguiu mais ter a solidez que ele teve nos melhores momentos da temporada passada.
Hoje, de novo, o primeiro gol do Vasco, ele acontece numa construção muito bem feita pelo Vasco desde a saída de bola. O Vasco fica quase 1 minuto com a bola, mas ele atrai com muita facilidade Tietê e Eduardo. Da hora que passa por essa primeira pressão, o Botafogo oferece muito espaço, os jogadores demoram a recompor, o Botafogo não consegue voltar a acompanhar. Então, essa questão, essa perda de solidez, que era muito característica do time dos melhores momentos de 2023, que o Botafogo, seja com o Danilo Barbosa como primeiro volante, ao lado do Tietê e mais o Eduardo, sejam com 3 jogadores um pouco mais fortes no meio, sem o Eduardo, já foi testado isso nessa temporada. Com o Marlon Santos? Com o Marlon Freitas, com o Tietê e com o Danilo. O Botafogo não consegue recuperar esse traço que era a sua principal virtude. Então, é uma mudança um pouco de DNA do time, que era um time que protegia muito bem a área. Além disso, ele não se incomodava tanto, por vezes, em momentos dos jogos que o adversário rondava a sua área, porque a área era muito bem defendida. Sofreu uma grande mudança também na linha defensiva, toda ela alterada para esse ano praticamente. Saiu o Adrielson, saiu o Vitor Cuesta, teve troca na lateral direita. Hoje estreou o Damian Soares, que sofreu muito com o Piton, né? E é um lado forte do Vasco. Mas eram grandes rebatedores de bola. E o Botafogo hoje não consegue ter essa solidez no centro do campo. E isso custa ao time permitir oportunidades com muita facilidade. Né? Fica muito exposto. O único jogo que o Botafogo defendeu um pouco melhor foi quando ele teve os 3 homens mais fortes no meio contra o Flamengo. Só que ele ficou, por outro lado, ele se desequilibrou na parte ofensiva. Ele não conseguiu incomodar do outro lado. Ô, Grafa, o Vitor Sá foi um ponto de desequilíbrio a favor do Botafogo no jogo de hoje, principalmente no primeiro tempo, né? Ele conseguiu levar vantagem em diversos lances, e às vezes o torcedor do Botafogo vai questionar, mas o Júnior Santos, que talvez tenha sido mais regular dos atacantes aí na reta final do Campeonato Brasileiro, no começo dessa temporada, fica como opção do banco de reservas, ele costuma jogar do lado direito. Como é que você entende a montagem desse ataque do Botafogo? Como é que o Botafogo, né, sem o Luiz Henrique, porque está machucado e vai ficar um tempo fora, como é que você montaria esse time pensando na Libertadores, no jogo contra o Aurora? Pela fragilidade da equipe do Aurora, que a gente conhece pouco, mas sabe que não é equipe de potência no futebol sul-americano, eu acho que ele poderia atuar com os dois, com o Júnior pelo lado direito e o Sá aqui pelo lado esquerdo. O Sá foi uma alternativa muito boa hoje, no mano a mano sempre, muita velocidade. Sem Savarino? Então, tem o Savarino, que é um jogador mais... Ele flutua mais pelo meio, eu acho o Júnior mais agudo. Só que aí você fica sem essa qualidade de passe. Ele não fez um mau jogo o Savarino hoje. Não, ele não fez um mau jogo, não. Ele tá bem, ele se adaptou bem ao Botafogo. Mas pela característica do Aurora, eu acho que o jogo contra o Júnior Santos tem mais velocidade. Eu não sei como é que o Júnior Santos está esse ano. Se ele se apresentou bem, se fez uma boa pré-temporada, porque ele está sendo opção no segundo tempo. O Savarino estreou bem. Eu acho que o Thiago vai ter essa dúvida aí para o próximo jogo, mas o Sá certamente é titular aqui pelo lado esquerdo. Hoje ele teve um gol impedido por milímetros ali no primeiro tempo. Teve a jogada do segundo tempo que ele poderia finalizar, ele fez a opção do passe. Eu acho que hoje ele e o Tiquinho ali são titulares do ataque do Botafogo. Esse lance que a gente está vendo, que origina o pênalti, né? E o PC vai falar sobre os lances polêmicos daqui a pouco também. Nesse momento do jogo, o Vasco foi muito feliz no aproveitamento das suas chances também, né? O Botafogo tinha tido 2 boas oportunidades, uma com o Damian Soares, que acaba não definindo bem a jogada, mas ele consegue infiltrar bem. Cruzar. E pouco depois, o Vitor Sá tem uma infiltração pelo lado esquerdo, que ele até podia ter definido o lance. Tentou o passe para o meio e acaba não sendo feliz. O jogo chegou a ter um resultado muito elástico, de 4-1, num jogo que até poderia ter pendido para qualquer um dos lados até aquele momento. Eu acho que o que vai preocupar o Botafogo é essa questão. E pelo lado do Vasco, assim, a linha de 5, que parece ter se estabelecido como a principal... Como o plano básico do Ramon Dias para os principais jogos, né, foi assim que ele enfrentou os clássicos, ela tem um risco, né, como qualquer forma de jogar. Se você não encaixa bem como vão ser os encaixes nos adversários, você corre o risco de ter a sua linha de 5 afundada atrás e o meio-campo esvaziado. O Ramon Dias tem tentado fazer com que o David não recomponha tanto e fique ao lado do Verratti para aproveitar a capacidade dele de atacar a profundidade.